Neste vídeo, Severino Celestino começa a falar sobre ressurreição e reencarnação, e como sempre o foco dele é apregoar a filosofia do espírito pessoal e passar sempre a ideia de que o homem não morre. Apesar de insistentemente as escrituras afirmarem que o homem é mortal, insistem os imortalistas em dizer que os escritores bíblicos se referem ao corpo, Severino Celestino, embriagado pela filosofia de Sócrates e companhia, não contextualiza as passagens do Tanar e da Brit Hadashah. Ressurreição e reencarnação na Bíblia, eles são sinônimos ou são coisas diferentes, Severino? Embora muita gente muitas vezes tome como sinônimos, mas são coisas completamente diferentes. O hebraico chama Terriat Hametim, que é o que ele chama de ressurreição dos mortos. Mas, ao mesmo tempo, a própria Bíblia fala do Guigul Neshamot, que é um princípio que tem no judaísmo, na língua hebraica, que Guigal é rodas, e Neshamot é plural de almas, seria o giro a rodas da alma, que os gregos chamam metempsicose, e que tem muitas passagens na Bíblia. Veja que interessante, olha só, a Terriat Hametim consta nos textos sagrados porque os judeus criam na ressurreição dos mortos, dos corpos, isto é, a ressurreição física. Terriat Hametim significa realmente ressurreição dos mortos. A palavra metim, aí contida nessa frase, nesta expressão, é o plural de met, que significa corpo, cadáver, defunto. A expressão Terriat é revivificação, um levantar, né? Logo, Terriat Hametim é literalmente, então, o levantamento do cadáver, do corpo morto. O profeta Isaías nos diz: Yichyu metecha, nevelati yekumun, hakitzu veranenu shochnei afar, kital orot talecha, vaaretz refaim tapil. A tradução literal deste texto diz assim: viverão vossos mortos junto com o meu corpo morto, se levantarão, despertai e cantai vós que habitais na poeira, pois seu orvalho de ervas é como o orvalho e a terra. Os mortos serão lançados para fora, aqui entre parênteses, da terra. Mas a expressão Gilgul Neshamot não constam na Bíblia. E mesmo assim você veja que o Severino, ele diz que a própria Bíblia fala do Gilgul Neshamot, mas é mentira. Na verdade, as expressões Gilgul Neshamot vêm do misticismo, da Cabala, e não está em conformidade com o Tanar. O que na verdade está em conformidade com o Tanar, apesar de ser somente uma crença, é o Gilgul Mechilot. Enquanto o primeiro trata da alma voltando em novos corpos, o Gilgul Mechilot trata de um fenômeno físico relacionado à ressurreição dos mortos no fim dos tempos, mas isso era apenas uma crença passada de um judeu a outro. O professor Gershon Kwasniewski, líder religioso do SIBRA, Sociedade Israelita Brasileira de Cultura Beneficente, diz: o conceito Gilgul Mechilot faz referência a uma crença que diz que quando o Messias chegar, os corpos dos judeus diaspóricos que mereçam chegarão até a Terra Santa por passagens subterrâneas feitas por Deus e serão ressuscitados. Professor Gershon Kwasniewski. Mas os imortalistas, entendendo a palavra alma como sendo o mesmo que espírito, aplicam o Gilgul Neshamot como sendo espiritual e a reencarnação. Gilgul significa então roda, ciclo, e Neshamot, plural de Neshamah, quer dizer almas, isto é, roda das almas, ciclo das almas. Alma, como já dito em outros vídeos, Nefesh. Refere-se ao corpo, à pessoa viva, ao ser vivente, claro que ao morrer é uma alma morta. Existe também a Nefesh Hayah, como no Gênesis, isto é, alma vivente. Não é o mesmo que espírito, como apregou os imortalistas. Alma não é um espírito encarnado, como quer o espiritismo, mas é o corpo, a pessoa em carne e ossos. Então, resumindo, o Gilgul Neshamot está relacionado à Cabala, é místico, mas o Gilgul Mechilot não.
Gilgul Mechilot é roda das cavidades ou ciclo dos túneis. Mechilot é especificamente os túneis que ligariam os túmulos na diáspora até a terra de Israel para a ressurreição. הישולם תחת טובה רעה, כי קראו שוחה לנפשי. Pagar-se-á mal por bem, pois cavaram uma cova para a minha alma. Jeremias 18:20. Biblicamente, a alma é mortal, pois se trata da pessoa humana, da pessoa em si. A doutrina da imortalidade da alma lançou um fundamento sobre o qual a Igreja Católica estabeleceu a invocação dos santos, principalmente da Virgem Maria. Veja, por exemplo, o caso do aparecimento da Virgem de Fátima também, as 3 crianças. É um absurdo imaginar que uma pessoa morta esteja viva por aí aparecendo para as pessoas, né? Mas por que grande parte da humanidade crê que o espírito é um ser pessoal, que ao sair de nós continua desfrutando das faculdades mentais no plano espiritual? Olha só, o ser humano jamais se conformou de que a morte fosse realmente o fim da criatura, do homem. Foi numa espécie de necessidade universal que o homem passou a querer viver mais e mais além da morte física. Então, egípcios, babilônios, gregos criam numa vida no além, que seus espíritos vagavam por entre planos espirituais em plena consciência. Porém, os hebreus viam a vida após a morte de maneira bem diferente, crendo que o homem não é autossuficiente, mas que ao morrer ele necessita de um agente, esse agente com A maiúsculo, de um agente externo para chamá-lo à vida. Precisa de alguém que diga a ele: acorde, levanta e viva. Mas os espíritas, os imortalistas em geral, não ensinam assim. Ao contrário, ensinam que o homem nem morre, quanto mais acordar, né? Os imortalistas não precisam do intermediário Yeshua para acordar o homem da morte. Por isso foi por causa da invenção da dualidade ou dicotomia de que o homem é dividido em corpo, alma e espírito, sendo a alma da mesma essência do espírito. Daí o corpo morre, mas o espírito ou alma sobrevive. Foi por isso então que a filosofia imortalista ganhou terreno, como se dissessem: tem que sair algo vivo de dentro do corpo na morte. ואחר עורי נקפו זאת, ומבשרי אחזה אלוה. Segundo a filosofia espírita, o Eterno teria posto no homem uma alma, um ser consciente e pensante, ao que também chamam espírito, e que ao morrer o corpo, este espírito, ou alma, volta ao mundo espiritual. Porém, isso não condiz com os ensinamentos bíblicos. Desde muito tempo, mais precisamente por volta de 400 a.C., o filósofo Sócrates começou a ouvir uma voz que orientava em muitas coisas que ele ia fazer. Então, a filosofia grega criou o daimon de Sócrates, isto é, um espírito que alertava o filósofo em coisas que ele poderia fazer, onde se deu origem pela filosofia, bom esclarecer, pela filosofia, o espírito consciente. Olha, isso é muito importante e eu quero explicar direitinho. Na Bíblia, não existe espírito consciente, porque a palavra espírito na Bíblia vem do hebraico que é ruach. Ruach significa vento, ar em movimento, brisa, tempestade. O espírito, segundo a Bíblia, é apenas uma energia vivificante, sem personalidade, sem faculdades mentais. É uma energia vital sem inteligência. Daí então vem a jogada da filosofia, o daimon. O que é o daimon? O daimon é o espírito segundo a filosofia grega, que significa espírito, gênio, Deus. O daimon, segundo a filosofia grega, pode ser bom ou mal. Daí criou-se a teoria de que podem existir espíritos bons e espíritos maus, e que o Eterno envia espíritos bons, os daimons bons, que podem então falar com os homens. Veja que a filosofia grega, indo contra as escrituras, criou um espírito pessoal para si, para poder fundamentar a imortalidade. Olha só o que diz o site Portal do Espírito.
A palavra demônio deriva do termo grego daimon e não implica a ideia de espírito mau. Significa gênio, inteligência e se aplica aos seres incorpóreos bons ou maus, indistintamente. Portal do espírito. Então existe um detalhe muito importante nessa história toda. Os espíritas, ou em geral os imortalistas, e aí entra católico, evangélico, porque são imortalistas também, eles acreditam que este espírito que está dentro do homem é o daimon, isto é, um ser pensante, inteligente e que se liberta do corpo na morte. Severino escreveu o que os antigos chamavam de daimon, os modernos chamam de espírito. Agora depende, de quais antigos e de quais modernos. Os escritores do Tanakh e os da Brit Hadashah nunca ligaram o Ruach ao daimon. Nós, do grupo investigativo bíblico, cremos que houve uma helenização da fé. Quando o Antigo Testamento foi traduzido para o grego, a Septuaginta, e mais tarde no Novo Testamento, houve uma luta para encaixar o conceito de Ruach, impessoal, energia vital, na palavra grega pneuma ou psique. Ora, pneuma é o mesmo Ruach do Tanakh. Psique, alma, é o mesmo termo nefesh do Tanakh. Mas os imortalistas não aceitam o Ruach, não é mesmo? Claro, seria um tiro no pé, no próprio pé. Para estes imortalistas, o espírito tem que ser pessoal, para que a pessoa continue vivendo após a morte do corpo, sem precisar de Yeshua para determinar o tempo exato dela tornar a viver. Shaul HaShaliach, o apóstolo Paulo, quando esteve em Atenas, não ensinou a imortalidade. O texto relata que, ao ouvirem sobre a ressurreição dos mortos, a Tehiat HaMetim, a ressurreição dos cadáveres, alguns zombaram, pois a filosofia grega da época, influenciada pelo platonismo, tendia a ver o corpo como uma prisão da alma, tornando a ideia de retornar a um corpo físico algo estranho ou indesejável. Nós não entendemos uma coisa. Severino sempre enaltece Paulo, diz que ele usou uma didática perfeita, que ele foi muito feliz nisso, naquilo, mas, ora, Paulo fala contra o Severino, ou vice-versa. Paulo, quando esteve em Atenas, falou da ressurreição dos mortos e não da imortalidade. No trecho a seguir, Paulo está em Cesareia defendendo-se perante o governador Félix. Ele utiliza a expressão ressurreição dos mortos para mostrar que sua crença não é uma heresia, mas a realização da esperança dos patriarcas judeus. Ele diz assim: tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam de que há de haver ressurreição dos mortos, tanto de justos como de injustos. Aí, a não ser essas palavras que, estando entre eles, clamei, acerca da ressurreição dos mortos, sou hoje por vós julgado. Anastasis nekron é o grego koiné para ressurreição dos mortos. Anástase significa ressurreição, ou ato de levantar-se. É composta pela preposição ana, para cima, e pela raiz do verbo stemi, colocar-se em pé. No grego clássico poderia significar apenas o ato de levantar de uma cadeira, mas no contexto bíblico ganha o sentido específico de retorno à vida. Necron é o plural de necros, morto, no caso genitivo. Traduz literalmente como dos mortos. Είδε Ανάστασης νεκρών ου και έστιν, ουδέ Χριστός εγίγερτε. Aí então as pessoas vivem numa confusão generalizada, pois daí vêm os absurdos das aparições dos supostos mortos, de passagens bíblicas mal interpretadas, como a do espírito de Elias em João Batista, quer dizer, imaginando que o espírito consciente de Elias, o daimon, Elias desce lá do mundo espiritual e aguarda no ventre de Isabel toda a gestação. Fica ali do lado do feto de João Batista, em estado de dormência, aguardando o nascimento de João Batista para entrar no corpo dele e passar a obrar em João. Um tremendo absurdo. Nós colocamos aqui uma imagem, claro, ninguém sabe o que acontece no útero, mas é para uma ideia de como os espíritas colocam a reencarnação, dizendo que tem o feto,
e que o espírito de uma outra pessoa vem e fica ao lado do feto. Vejam que não ficam nem dentro, né? Mas ao lado do feto. Diz o livro dos Espíritos: o espírito que o vai animar existe de certo modo fora dele. O feto não tem propriamente falando uma alma. Vejam então a imagem representando o feto de João Batista e o Elias aguardando aí os 9 meses para entrar no corpo de João. Então, ensina o Espiritismo que Elias aguardou em estado de dormência no útero de Isabel, ao lado do feto de João, para o nascimento dele, para que neste nascimento Elias então possa entrar definitivamente no corpo de João. Isso tudo baseado em quê? Ora, no daimon, que seria de natureza pessoal, inteligente e tal. Mas por que esses filósofos ou imortalistas não foram buscar no Tanar e até na Brit Hadashah o real significado da palavra espírito? Simplesmente porque vai contra o pensamento deles. Porque eles criaram uma personalidade para o espírito. Certamente que o Ruach, espírito no Tanar, os deixava desanimados, não é verdade? Que Deus é este, né? Onde a pessoa morre e não vive mais, quer dizer, negando a ressurreição física ensinada pelo Eterno aos hebreus. Então vejam que a palavra Ruach, do Tanar, passou para Brit Hadashah como pneuma, no grego, e não como daimon. E tem os mesmos significados. Então, tanto no Tanar quanto na Brit Hadashah, as palavras Ruach e Pneuma, espírito, né, dizem a mesma coisa, e que nenhuma delas tem significado como sendo um ser pensante, gênio ou coisas parecidas. Então lembre-se, o daimon foi uma criação filosófica grega para personificar o espírito do homem, onde estes imortalistas caíram numa armadilha fatal, pois tanto os daimons da filosofia quanto os demônios da Brit Hadashah são seres malévolos que conduzem o homem à perdição.